A questão 7 diz que um torneio de xadrez terá alunos de escolas militares. O Colégio Militar de Campo Grande vai levar 120 alunos, o do Rio de Janeiro vai levar 180 e o Colégio Militar de Brasília 252 alunos. Esses alunos serão divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha representantes das 3 escolas. Então, cada grupo é para ter representante de Campo Grande, Rio de Janeiro e Brasília. Ok. E que o número de alunos de cada escola seja o mesmo em cada grupo. Então, o número de alunos de Campo Grande em um grupo tem que ser igual ao mesmo número de alunos de Campo Grande no outro grupo. E a mesma coisa ocorrendo com os alunos do Rio de Janeiro e Brasília. Dessa maneira, o maior número de grupos que podem ser formados é uma semelhança muito grande dentre essa questão que a gente fez e a questão anterior, para quem assistiu o vídeo da sexta, que era a questão de distribuir cestas básicas, muito parecida. Então vamos para a resolução dessa questão. Então, o meu primeiro passo seria fazer vocês perceberem o seguinte: quantos alunos a gente tem em cada uma das escolas? Nós temos aí o Campo Grande, vamos colocar aqui Campo, a escola, o Colégio Militar de Campo Grande. Você tem o Colégio Militar do Rio de Janeiro e temos o Colégio Militar de Brasília. Então, vamos colocar aqui Brasília. Então, vamos lá. Ele disse que a quantidade de alunos em Campo Grande diz que são 120, Rio de Janeiro 180, Campo Grande 120, Rio de Janeiro 180 e Brasília, ele disse que colocou exatamente 252 alunos. Ok. Ele disse que os alunos vão ser divididos em grupos, então vou fazer o seguinte: o número de grupos que eu vou precisar para distribuir esses alunos, eu vou denominar de N. Então, se eu quisesse determinar quantos alunos tem em cada grupo, o que é que eu ia fazer? Por exemplo, quantos alunos Campo Grande colocou em cada grupo? Tem que ser a mesma. Então, se é a mesma, é porque ele pegou 120 e dividiu em partes iguais. Então, o número de alunos de Campo Grande por grupo é 120 dividido por N. Da mesma forma, se o número de alunos do Rio de Janeiro por grupo é a mesma, então porque ele pegou o total de alunos do Rio de Janeiro e dividiu em partes iguais entre os grupos, que são N. Então, é 180 dividido por N. E idem para os alunos provenientes de Brasília. Se a quantidade de alunos provenientes de Brasília por grupo é a mesma, então porque ele dividiu o total de alunos de Brasília em partes iguais entre os grupos disponíveis, que são N. Então aí eu percebi que N é divisor de 252, divisor de 180 e divisor de 120. Vocês já estão agora achando super fácil resolver essas questões de MDC. E se é um divisor comum a 252, 180 e 120, o que me leva à conclusão que o N é o maior divisor comum? Eu digo, cara, é exatamente esse trecho aqui da questão. Ele pergunta, dessa maneira, o maior número de grupos. Então, o N não basta ser um divisor comum qualquer. Ele quer que N, como é o número de grupos, seja o maior possível. Então, eu cheguei à conclusão que o N que a gente estava procurando é o MDC. É o maior divisor comum a 120, 180 e 252. Então, o que a gente vai fazer é só achar esse MDC. Professor, qual o método que a gente vai usar? Cara, vocês já estão acostumados agora com os métodos. Ninguém sente mais dificuldade. Então, eu posso pegar 120, pegar 180 e pegar 252 e dividindo esses números pelos menores números primos possíveis, que divide simultaneamente os 3 números. Por exemplo, o menor primo que eu tenho, 2. O 2 divide os 3? Sim, então eu pego 2. 120 por 2, 60. 180 por 2 dá 90. 252 por 2, 126. Qual o menor número primo que divide os 3 números simultaneamente? Continua sendo 2. Aqui dá 30, aqui dá 45, aqui vai dar 63. Então aí eu tenho 63. Professor, então se você perguntasse para a gente qual o menor número primo que divide simultaneamente esses 3 números, a resposta ia continuar sendo 2? Eu digo não. Porque 2 nem divide 45 e nem 63.
Qual o próximo primo depois de 2? 3. A pergunta é, 3 divide simultaneamente os 3 números? Aí você diz sim. 30 por 3, 10. 45 por 3, 15. 63 por 3, 31. Professor, de novo, qual o menor número primo que divide simultaneamente esses 3 números? É 3. Eu digo não. 3 não divide nem 10. Qual o próximo primo? É 5. Cara, 5 divide esse, mas não divide 31. Ah, professor, é 7? Também não. Ah, professor, é 11? Não. É 13? Não. Cara, quando um número primo já passar de um deles, acabou. Não existe mais um número primo que divide simultaneamente os 3 números em questão. Então, o MDC é só o produto desses números procurados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, você chegou à conclusão que o número máximo de grupos que torna as restrições impostas pela questão possível é 12. Qual é a alternativa que tem 12? Cara, a alternativa que tem 12 é exatamente a letra B de bola. Então, você vai marcar a letra B de bola. Em seguida, você vai assistir o vídeo com a gravação da resolução da questão número 8.